Muito boa noite a você, torcedor do Cuiabá, que nos acompanha ao vivo através do Facebook. Nós estamos aqui nos bastidores da Arena Castelão. Dourado empata por 0-0, grande jogo, mais um ponto conquistado pelo Cuiabá na competição, jogando agora contra o terceiro colocado, Fortaleza, 32 pontos, agora 33 pontos, o Cuiabá teve chance. Estamos aqui com o técnico Jorginho, que vai responder as perguntas enviadas pela imprensa do estado de Mato Grosso. Boa noite, Jorginho, gostou do jogo? Boa noite, eu gostei do ponto conquistado, né? Diante das dificuldades, o adversário está em terceiro, o terceiro colocado, um time de muita qualidade, né? Que já tem um investimento bem maior do que o nosso, já está há muito tempo na Série A, tem uma história já de muitos anos e a gente conseguiu suportar a pressão deles com muita organização. Bem, eu vou esperar um pouquinho que ainda vai vir muita pergunta aí, mas eu gostei principalmente do ponto conquistado. A gente poderia, inclusive, eu acho que as melhores chances foram nossas, a gente poderia ter ganho o jogo. Então vamos lá começar com as perguntas. Fernando Soares, do Olho no Esporte. Jogando em casa, Jorginho, o Fortaleza costuma ditar o ritmo do jogo e construir jogadas perigosas no último terço do campo, no ataque, né? Porém, a equipe não conseguiu fazer isso esta noite, muito pela organização do Cuiabá. Como você avalia a partida do seu time? Foi muito bem organizada, realmente, taticamente, a nossa equipe. A gente teve um pouquinho de dificuldade porque quando a gente recuperava a bola, né, nossa pressão, na realidade, quando a gente recuperava a bola, a gente não estava conseguindo conduzir e nem dar o primeiro ou o segundo passe. A gente estava perdendo essa bola já no nosso campo, foi a dificuldade que nós tivemos. Mas a gente conseguiu acertar isso no finalzinho, conseguiu acertar isso no primeiro tempo, conseguiu acertar isso no segundo tempo. A equipe teve muito mais qualidade e personalidade para jogar dentro da proposta de jogo que nós tínhamos. Quando o Osman entrou, ele sustenta muito bem, ele errou os dois primeiros passes ali, mas logo em seguida ele ganhava as bolas aéreas, ele conseguia sustentar e fazer com que a nossa equipe jogasse. Então, dentro da proposta de jogo que a gente tinha, a gente conseguiu realmente fazer um bom jogo porque a gente não deixou com que o Fortaleza quebrasse as nossas linhas por dentro, que eles não chegassem de frente e a gente estava deixando sempre eles girarem para o lado. O que tinha era cruzamento na área, mas a nossa zaga está muito bem. Pergunta agora do Liberati, da Rádio Trintrim FM. Gostaria de saber de você, Jorginho, se está dentro do planejamento estes 21 pontos no primeiro turno e quantos pontos foi planejado para este primeiro turno, já que falta a rodada contra o Santos no próximo sábado. Bem, assim que eu cheguei aqui eu falei sobre 24 pontos. Ainda temos essa possibilidade, mas sabemos também que vai ser extremamente difícil contra o Santos, mas é possível, com certeza, a gente adquirir esses pontos, conquistar esses pontos. Mas, independente de qualquer situação, a gente está num bom caminho. A gente conquistou 21 pontos importantes. Claro que a gente vai em busca desses 3 pontos dentro de casa, porque vai nos dar uma possibilidade muito maior de, no segundo turno, né, da gente ter uma matemática aí. Se a gente conquistar mais 24 pontos, a gente vai para 48. Então, a probabilidade de você descer é mínima possível e você tem uma possibilidade de brigar pelo uma Sul-Americana. Pergunta agora do Carlito Júnior, do canal Futebol Diferente. Cuiabá tem como objetivo principal permanecer. Os resultados fora de casa têm ajudado nesse objetivo. Como melhorar o desempenho em casa, Jorginho? A gente precisa ser mais efetivo. A gente tem criado oportunidades, a gente tem feito bons jogos dentro de casa, mas, na realidade, as oportunidades que a gente tem criado, que tem sido várias, a gente não tem conseguido concluir. No momento que a gente realmente, assim, concluir as oportunidades que nós temos, principalmente jogadas pelas laterais, é muito forte a nossa equipe, passa para trás, a gente tem muitas possibilidades. A já ver que a gente, hoje, a estratégia basicamente era jogar em cima dos 2 alas deles, porque são 2 alas que não são laterais específicos, apesar do Pikachu pelo lado direito ser um lateral, mas eu trabalhei com ele foi meu jogador 2016 e 2018 no Vasco. Eu sei muito bem que ele é muito mais atacante do que um defensor, sabia o quanto eles teriam dificuldade, mas principalmente pelo nosso lado direito. Foi o que aconteceu, o João entrou numa grande oportunidade, mas a gente tem sido mais feliz fora de casa e a gente precisa, com certeza, conquistar os nossos pontos dentro de casa, porque facilita muito. Pergunta do Olímpio Vasconcelos, do GE. Globo. O Cuiabá sofreu no começo com a marcação na saída de bola. Na reta final do primeiro tempo, tudo mudou. O que a equipe
passou para fazer para melhorar isso? A gente teve mais personalidade para jogar. A gente sabia que a equipe deles é muito forte na marcação, pressão, linha alta. Então a gente estava sustentando muito bem ali com o Gênesis, mas a gente não estava conseguindo fazer com que a gente chama de terceiro homem, o Gênesis, o segundo homem, tem um passe, ele recebe como segundo homem, a gente tinha que encostar com o PP, com o Camilo, com o Aurimar, para que a gente pudesse, então, assim, manter a posse de bola. A gente não estava conseguindo sustentar. No final do primeiro tempo, a gente já fez bem melhor isso, conseguimos sair algumas bolas, mas o nosso maior perigo era justamente essas bolas em profundidade nas costas desses alas e dos zagueiros. Pergunta agora do André Cavalcante, da TV Centro-América. Rafael Gava ficou de fora da viagem. O Anderson Conceição sentiu antes da partida. O William Correia não foi utilizado no jogo de hoje. O desgaste físico é uma preocupação da equipe a essa altura da competição? Nesse contexto, como será ficar sem o PP, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos no próximo sábado? Não, nesse mês a gente já está tendo jogos, basicamente um jogo por semana, então dá tranquilo, mesmo porque a nossa equipe está muito bem fisicamente, a gente tem suportado. Você vê que o João normalmente é difícil ele sentir cãibra, ele sentiu hoje porque o clima é completamente diferente. Eu falei para ele, aqui tu tinha que se hidratar muito mais, porque parece, né, que você é mais tranquilo, é mais ameno o calor, que não é o calor de Cuiabá, que é muito mais seco. Lá a gente se hidrata muito bem. Ele hidratou pouco aqui, acabou sentindo cãibra. Então a nossa equipe está muito bem fisicamente, não é um problema dessa parte física. Ainda bem que a gente não tem nada muito sério. O Gava provavelmente volta para esse próximo jogo. O Anderson também não foi mais uma proteção mesmo para que ele não prejudicasse ainda mais aquilo que ele havia sentido no treinamento, infelizmente, né, um pouquinho do joelho. Não sei se foi joelho, foi o joelho, no caso num giro que ele tentou defender uma bola. Mas para o jogo seguinte eu vou pensar, né? Claro, a gente lamenta muito o PP. Hoje fez uma grande partida, muito bem defensivamente. Ele teve as oportunidades, falei para ele, se ele tivesse tido um pouquinho de paciência naquele último chute dele, o Osman estava entrando livre, ele estava fazendo isso muito bem, arrastando, levando em velocidade a nossa equipe para o ataque, mas faltava o passe final. Ele acabou finalizando, mas fez uma grande partida, muito bem organizado, não deixando com que a equipe deles entrassem principalmente na diagonal, os homens que saíam do meio para fora. O PP acompanhou muito bem, então agora a gente vai pensar exatamente o que fazer para o próximo jogo. Jorginho, já que você falou dos lesionados, o pessoal que ficou de fora, né, lesionado, estão com desconforto muscular, a maioria deles. O Paulão também quase que não queria sair ali, né? Não tem nada demais ali, né? Não, ali ele deu, naturalmente, ele sentiu um pouquinho a perna, nada demais, mas poderia até ter mantido, mas a gente achou melhor ter a precaução e o cuidado, porque é um jogador extremamente importante hoje. Paulão tem realmente feito grandes partidas, muito feliz com as atuações dele, com a liderança dele dentro de campo. Ele é muito forte, as bolas aéreas, Marlon tem ganho todas as bolas, mas foi bom também ver o Valber em ação. Vamos lá então, pergunta do Wesley Santiago, do Olhar Direto. Ponto importante conquistado fora de casa. O time teve as melhores chances e parece ter se comportado bem dentro da estratégia definida. O Cuiabá ainda procura no mercado um jogador com uma característica de contra-ataque, com boa velocidade, que vai em busca do gol? Bem, essa é a sua colocação. A gente respeita bastante as buscas pelos jogadores. A gente não procura expor isso, qual posição, quem para que a gente possa fazer a coisa, porque a gente sabe o quanto é difícil uma contratação. Então estamos em busca, se aparecer a oportunidade, mas eu conto muito com os meus jogadores que estão aqui. Para terminar, o Vitor Arias, da Rádio Conte FM, quer que você avalia a participação do Osman, que entrou, teve 45 minutos. Começou, como eu falei, já no início ele teve 2 erros de passe, mas logo em seguida ele se transformou nesse jogador importante ali, nas bolas aéreas, na sustentação por dentro, no meio campo, com bons passes. É um jogador que tem uma extrema qualidade técnica, de boa finalização. É um jogador que a gente conta. Obrigado, Jorginho. Bom descanso. Valeu, obrigado.